começar com o nosso tema principal. Bem, atualmente temos notado que as escolas de Cabinda carecem de condições. Obviamente que ultimamente já foram construídas algumas escolas, como o Instituto de Chás, Instituto Médio Politécnico de Chás, e talvez a escola do segundo ciclo também do Bucongoio, mas além disso ainda temos escolas com condições que eu diria precárias. Bem, quando estamos a falar de condições precárias, não dizemos apenas estamos a falar basicamente de material de ensino. Neste caso, estamos a falar de carteiras, de quadros e condições gerais das salas de aulas. E você, como alguém que já estudou em escolas de Cabinda e está em contato direto com as pessoas que estudam em escolas de Cabinda, qual é a análise que faria sobre a situação atual das nossas escolas? Bem, a princípio eu diria que neste momento, depois estamos a ver com a situação do Covid-19, depois de tudo isso estava fechado, eu diria que neste momento que Cabinda não tem condições de reabertura das escolas, não é? Isto porque, a princípio vamos falar que em Cabinda, se existe, podemos dizer, de 1 a 10, né? 10 escolas, né? Vamos dizer que tem apenas 2 escolas ou 3 escolas que estão em condições de reabertura. Isto porque não temos condições, não é? Primeiro, as carteiras, não é? Não sei se atualmente já existe uma escola com boas carteiras ou com carteiras completas numa turma. Porque eu já passei em Cabinda, já estudei em Cabinda, aliás, você também estudou em Cabinda e todos nós sabemos que em Cabinda temos sempre essas carências de carteiras. Vamos falar, por exemplo, da escola industrial, não é? A escola industrial é uma escola onde eu me formei e se já naquela altura a escola industrial já tinha dificuldades de carteiras e muita coisa mais. Imaginamos hoje em dia como é que está. Então, é para vermos que as coisas em Cabinda estão pior quando refere no ensino, né? Isto podemos dizer que hoje em dia a escola industrial já não tem aquele brilho ou aquele bocadinho de brilho que ainda teve nos anos 2000 e podemos dizer e 13, 14, né? Hoje em dia as escolas estão pior porque agora já se estuda nos contentores. Então, eu não diria que seria bom que tivesse uma reabertura do ensino, né? Académico em Cabinda, porque não estão em condições. Isto é primeiramente referendo apenas das carteiras. Quanto ao saneamento básico, pior ainda. Estás a ver? Pior ainda. Então, praticamente eu diria que em Cabinda não tem condições, né? Ou neste momento não tem a condição de reabrimento das aulas. Ok. Foi muito bom ouvir isso. Bem, vamos tentar tocar um pouquinho mais quando se trata de carteiras. Sabemos que Cabinda é uma das províncias, quando estamos a falar das províncias de Angola, é uma das províncias onde se encontra uma das maiores florestas do mundo, que é a floresta de Mayombe, e acha que é possível justificar a falta das carteiras nas escolas de Cabinda, sabendo que é produzida aí muita madeira e outros materiais derivados de madeira? Será que há alguma lógica nisso? Hoje em dia, continuamos a ver crianças a irem nas escolas sem carteiras, sem quadros. Faz algum sentido nisso? Bem, na verdade eu diria que isso não faz nenhum sentido, né? Porque se dizermos que faz sentido, então, talvez estejamos bêbados, não é? Porque eu diria que isto, de um outro lado, eu diria que é má fé do governo, porque analisamos que nós temos uma floresta tão extensa que temos madeira, né? Hoje em dia importamos madeira fora, estás a ver? Então a gente exporta, exportamos, não faz sentido. Então, como é possível, se é que nós temos madeira, né? E a gente prefere importar as carteiras? Não faz sentido. Então, praticamente, naquela altura, eu me recordo que havia uma empresa que fabricava carteiras em Cabinda, que era chamado EMEC, não é? EMEC foi do falecido Emílio Maciça. Então, essa empresa fornecia carteiras para Cabinda. E hoje em dia, não sei se existe empresa que fornece carteiras em Cabinda, mas mesmo assim, acho que já tinha ou tem empresas que são capacitadas para tal,
mas se não fazem hoje em dia, é porque eu acredito que é a preferência do governo, não é? Nós preferimos ou desprezamos aquilo que é nosso, preferimos importar aquilo que não é nosso. Então isso não faz sentido quando se refere que em cabina tem falta de carteiras, porque nós temos todo o material, né? Tudo que a gente precisa para que tenhamos carteiras em condições e que tenhamos carteiras em todas as escolas em cabina. Mas se isso não acontece, eu diria que isso é má fé do governo, não é? Conforme estou a ver ali o comentário do Inácio, né, que diz que algumas carteiras são produzidas no AMBO. Por que tem que ser no AMBO se é que nós estamos em cabina? Se é que nós também podemos produzir o mesmo? Ok. Bem, obviamente tocaste nos bons pontos, eu também não acho nenhuma lógica nisso. Se temos a matéria-prima e sendo o local onde essa matéria sai, e não vejo alguma lógica de termos importar carteiras de outras províncias, mas também tentando pensar isso numa outra vertente. Será que, obviamente que as empresas que produzem carteiras, na sua maioria, talvez sejam privadas. Será que não tem de ser a iniciativa dos empresários em Cabinda a começarem a produzir isso para que o governo comprar para aí? Porque acho que para comprarem tem de existir. E se ninguém produz, Bem, sei que já havia uma empresa que produzia carteiras, não é? O porquê que essa empresa foi à falência? Já não tenho dados para isso, né? Já não tenho dados para isso. Bem, se é que essa empresa foi à falência, essa empresa foi à falência, acredito que essa empresa produzia, não é? Mas não havia comprador. Ok. Estás a ver? Porque eu não vou produzir uma coisa diariamente ou mensalmente uma boa quantia, né? Que não tenha comprador, porque é negócio. Okay. Estás a ver? Então, praticamente, se é que esse produtor, né, já fazia, essa empresa já fazia, e o governo não preferia as coisas do gênero, prefere algo importado, não é? Então, obviamente que eu também vou fechar. Fecho a minha empresa. Porque não vou produzir para depois ficar ali sem ter nenhum lucro. Ok. Tá bem. Então, isto tem a ver com a política do negócio, né, entre o governo e os empresários. Mas eu acredito que se o governo desse valor, né, na nossa produção local, acredito que havia ou poderia haver mais empresas a produzir carteiras e certas coisas. Entendes? Bem, entendo. Acho que faz muita lógica. Bem, para mim, até o fechamento das empresas pode não ser apenas a falta de compradores, mas pode ser também a dificuldade de obter os materiais que devem ser usados para produzir as carteiras. Acredito que não basta apenas ter árvores que é para produzir carteiras e outros materiais. É preciso importar talvez as máquinas e ter pessoas qualificadas para isso. E acho também que as importações devem ser facilitadas pelo governo. E atualmente pode haver alguém com vontade de fazer isso, pode ter facilidade de obter as árvores, mas as máquinas que devem ser usadas para criar isso, nem todo mundo tem condições de obter isso. E como sabemos também, a nossa realidade de importar máquinas em Angola não é para qualquer pessoa, nem toda pessoa tem condições para fazer isso. Então, acho que até um certo ponto é realmente a má fé do governo que não cria políticas para incentivar a produção local, não facilita as condições de importações de materiais de produção, então ficamos naquela situação em que é uma situação, na verdade, que dá até vergonha de contar nas pessoas. Olha, eu sou de Cabinda, temos a maior floresta, talvez uma das maiores florestas do mundo, mas nas nossas escolas não temos carteiras. Há crianças que sentam no chão, há crianças, por exemplo, que há talvez 3 pessoas a partilharem a mesma carteira. Então, acho que é uma situação que realmente é lamentável. Não sei se os governantes pensam nisso. Não sei se há pessoas que já tentaram levar esses problemas aos governantes. Não sabemos qual é, ou talvez já ouviram falar sobre isso, mas tentam ignorar ou alguma coisa dessa, não sei. Mas no teu ponto de vista, o que é que as pessoas ou os alunos, neste caso, devem fazer para
para que haja pelo menos alguma mudança, não é? Eu acredito que há coisas, por exemplo, se acontece alguma coisa, ninguém reclama, ninguém diz nada, é difícil haver mudanças. Então, neste caso, os alunos que estão diretamente a passar essas situações, os professores que vivem essa situação diretamente, quais seriam os mecanismos ideais para passarem essa informação, para tentarem buscar alguma solução nisso? Ok, e assim, eu acho que os alunos já vieram reclamar várias vezes, ou já reclamaram, ou reclamem sempre, não é? Mas é que para tomar uma ação em Cabinda, não é? Quando se cria uma ação, temos sempre alguém ou algo que vem contra, não é? Na província de Cabinda, né? Na província de Cabinda, é um incômodo quando o governo veja grupo de jovens unidos para uma coisa. Entende? Então, quando tiver 10 pessoas, né, reclamando pelos seus direitos, isto é apenas, né, estamos a falar em termos de escolaridades, né? Se tiver 10, 20 alunos a reclamarem dos seus direitos, de quê? Que não temos carteiras, que não temos aquilo, não temos aquilo, não temos aquilo, o governo interpreta mal as coisas. Okay. Entende? Porque para o governo, tudo que acontece em Cabinda é política. Ok. Estás a ver? Para o governo, tudo que acontece em Cabinda é política. Então, se tiver jovens na rua saírem, marcharem contra coisas do género, obviamente que esses jovens vão acabar mal. Entende? Esses jovens vão acabar mal. Então, se os jovens não saem para reclamar dessas carteiras, dessas coisas que não existem nas escolas, eles não são culpados. Entende? Mas os jovens têm esse direito, têm aquela vontade. Estás a ver? Mas não tem como fazer. Porque se tiver 5 ou mais de jovens a fazerem do género, é política. O governo está acima deles. Ok, percebo. Bem, percebo. Para nossos ouvintes que estão aí, por favor, não esqueçam de deixarem aí as vossas questões, a vossa opinião também, porque é sempre bom ouvir de muitas pessoas. Estamos aqui a falar, estamos aqui a ter uma conversa básica, porque achamos que é um problema que passamos. Todos nós, quem estudou em Cabinda, passou nisso, quem está estudando em Cabinda está passando nisso, então é bom estarmos aqui a conversar sobre esses problemas e para ver se há formas de buscar soluções. E, continuando a falar desse assunto, e será que para empresas que estão nesse ramo, por exemplo, madeira ou outras coisas, será que tem alguma rentabilidade em criar empresas do gênero, que é, bem, para quem, por exemplo, produz carteiras, acredito que não é a todos os meses que as escolas vêm querer carteiras ou materiais do gênero. Será que há alguma rentabilidade para empresas estarem nesse negócio? Ou talvez é um negócio que talvez é temporário? Em alguns anos as escolas precisam de carteiras, as empresas criam condições de produzir isso, mas depois de um tempo desaparecem porque já não há escolas a necessitarem. Bem, eu diria o seguinte, né? A princípio, tem empresas que são capacitadas a fazer coisas do gênero, como temos a Antônio Pereira Neves, já é uma empresa que já existia há bastante tempo, existe até hoje, e já fabricava carteiras. O que o governo podia fazer, não é? É estar em contato com essas empresas, não é? E negociar. Bem, de X em X tempo, a gente precisa de carteiras. Ou a gente vai precisar de carteiras. Estás a perceber? Então, se é que vamos referir, suponhamos a escola industrial, né? Nós sabemos que as carteiras não têm uma duração assim definitiva. Ok. Né? Temos uma carteira hoje, essa carteira pode durar durante 2, 3 anos, 4 anos, não é? Ou menos ainda. Então, se o governo, né? O governo, vamos meter apenas em jogo a escola industrial, né? Para não metermos o resto. Se o governo, né, tiver contato com, suponhamos, a Pereira Neves, bem, 3 em 3 anos, né, vamos precisar que você nos fornece carteiras para manter a escola em ordem. Eu acredito que a Pereira Neves, 3 em 3 anos, vai fazer o seu papel.
Porque ela não vai apenas depender, né, das carteiras, tem outros seus negócios. Mas o que acontece? É que o governo pensa que não, que metemos as carteiras são definitivas. Estás a ver? Metemos as carteiras são definitivas para toda a vida. Isto não funciona. Estás a ver? Porque uma escola onde tem crianças, não é? Tem aquela coisa de correr de baixo para cima, sobe e desce, pula e não sei o quê. É normal, vai estragar. Isto acontece em qualquer canto do mundo, não acontece apenas em Angola. Estás a ver? Acontece em qualquer canto do mundo. Vai haver criança subindo pelas carteiras, descendo, partiu, mas tem sempre uma substituição. Que o governo faz estragou, vamos repor. Mas só que no nosso lado já não acontece isso. Sim, percebe. No nosso lado já não acontece isso. Sim, percebe. Bem, realmente é uma situação triste. Bem, temos mais aqui uma questão de Inácio Macosso. Acho que já acabaste de mencionar também alguns pontos que eu mencionei aí. Bem, acho que podemos, já falamos um pouquinho das situações das nossas escolas em Cabinda e podemos passar num dos pontos que temos aqui hoje, que é... Mas... Sim, pode continuar. Só de falar das escolas em Cabinda, não é? Eu posso dizer que este tema é um tema que poderia nos levar mais tempo. Exatamente, percebo. Porque quando se fala de escolas em Cabinda, é um tema longo, é um tema muito longo. Porque só falamos ainda, do ensino médio, estamos a falar de escola industrial, temos a escola do ensino base, para não falar de faculdades, não é? É complicado. Para não falar das aldeias. Aí está o problema. Se nós subirmos mais além, e vamos encontrar que, há lugares sem escolas. Para não falar de universidades. Estás a ver? Então, universidades em Cabinda, não podemos falar, não podemos contar acerca disso, porque é miséria, não é? É miséria. Sim, percebo. Bem, acho que esse tema, hoje tivemos apenas um resumozinho. Obviamente, num desses dias poderemos ter uma ocasião mais longa, que é para debater a situação das escolas em Cabinda em todas as vertentes, não apenas nas carteiras, mas corrupção, falta de material didático, tal como cadernos, tudo isso. Acho que poderemos também reservar um tempinho que é para falar sobre isso. Mas para hoje, acho que já falamos um pouquinho sobre isso. Para quem tem alguma reação, pode deixar aí nos comentários. E para quem tem alguma questão, também pode deixar aí, que estaremos em condições de respondê-la. Bem, acho que